Uma triste notícia que mostra o tamanho do desafio que a ministra Marina Silva irá enfrentar na pasta do meio ambiente. 2022 registrou a pior série histórica de alertas de desmatamento pelo INPE. Essa é uma notícia que a gente não queria estar trazendo, mas a gente já meio que previa isso, né? A notícia do G1, por Roberto Peixoto, olha só. 2022 registra a pior marca da série histórica de alertas do desmate do INPE. Medições do DETER, ou DETER é o nome de um sistema, começaram em 2015, com mais de 218 quilômetros quadrados de área desmatada em dezembro, o equivalente ao tamanho do Recife. Índice do último mês também teve um aumento de 150% em relação ao ano anterior. O acumulado de alertas de desmatamento da Amazônia Legal foi de 10 mil quilômetros quadrados, um pouco mais de 10 mil quilômetros quadrados, de janeiro até o último dia 30 de dezembro de 2022, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Essa é a pior marca da série histórica anual do DETER, o sistema de detecção de desmatamento em tempo real do Instituto. O índice leva em conta o ano civil, ou seja, o período total de janeiro a dezembro. Antes mesmo de fechar o ano, lá em outubro, como mostrou já o G1, os dados do Instituto já apontavam que iria acontecer esse recorde. E olha só, para você ter uma noção, eu trouxe aqui também um gráfico da matéria do G1, assustador. Olha só, 2015, 2016, a quantidade de quilômetros, né, quadrados, 2.100. Aí nós tivemos um aumento significativo no ano de 2016. Aí nós tivemos uma redução em 2017. Voltou a subir em 2018, o último ano do governo Temer. Aí nós entramos com o Bolsonaro, a história da boiada que a gente já vai ver. Em 2019, nós tivemos 9 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Em 2020, 8 mil. Em 2021, 8 mil. E se estava ruim em 2019, 2022 conseguiu ser pior, 10.267 quilômetros quadrados de desmatamento. Sobre isso, a gente tem aqui a grande e uma das melhores nomeações também na minha concepção, que foi a ministra Marina Silva para o Ministério do Meio Ambiente, e ela, no seu discurso de posse, também falou um pouquinho sobre essa questão da boiada. Deixa eu trazer para a gente assistir aqui. Nesses anos que se passaram, foi um completo desrespeito pelo patrimônio socioambiental brasileiro. Povos indígenas, quilombolas, sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. Boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental. Pois é, Anderson, você viu só as boiadas e não só as boiadas, né? Passou tudo que não deveria passar por essas porteiras aí durante esse governo. Bom, vamos falar do Ricardo Salles, que ele foi até numa cidade, ele acabou sendo hostilizado, falando que ele não tinha o direito de fazer campanha lá na nossa cidade do interior aqui de São Paulo, que é até um rapaz do PSOL que depois foi eleito. Você lembra o contexto que foi falado passar a boiada? O mais nefasto do governo Bolsonaro, para mim, é que eles não tinham pudor da maldade. A maldade era algo naturalizado de várias formas. Ele falou passar a boiada num contexto que, enquanto as pessoas estão preocupadas com a Covid-19, nós criamos regras que não vai ter tempo de ser combatidas. Resumindo, foi isso que ele falou. Então ele falou passar boiada, só falar de passar boiada já é ruim, mas quando você pega o contexto do acontecido, é muito doloroso, né? Você vê quanta maldade foi produzida por esse pessoal. Porque ele fala isso no momento de fragilidade do país emocional e que todo mundo estava lutando para salvar vidas.
Então, nesse momento, ele fala que vamos aproveitar para afrouxar regras e aí a gente faz o que precisar ser feito e ajuda os nossos. Então, isso é de uma crueldade que não tem tamanho. E daí o pessoal fala assim, tem que ter mais raiva. Meu, a gente já passou por muito ódio, mano. Essas pessoas eram odiosas, porque eles não eram apenas uma oposição. Tanto é, Tassi, que eu vou te falar uma coisa, eu sou de uma das pessoas que eu sou contra, se você quiser falar sobre isso um dia também, essa ideia de falar assim, nós temos mais que falar sobre Bolsonaro, temos que falar extrema-direita. Não, as coisas têm nome, têm denominação. Vou te falar o porquê rapidamente. Eu gostaria muito de saber os nomes e sobrenomes das casas que escravizaram o meu povo, para poder falar isso aqui e saber quem eram essas pessoas. Da mesma forma que quem destruiu o país em 4 anos não foi a extrema-direita, isso fica muito jogado ao ar, foi o bolsonarismo. Junto com o Bolsonaro tem os nomes, né? Da mesma forma que o nazismo teve o Hitler e teve Goebbels, teve os nomes que nós conhecemos, o bolsonarismo tem nome. E não no meio ambiente, um destruidor chamou Ricardo Salles. E não tem discussão. Isso daí está para a história. Daqui 100 anos, 200, 500 anos, quem for registrar e relembrar a história vai ter que ver lá, bolsonarismo, Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Flávio Eduardo, e vai indo, e chega no meio ambiente, você vai ter uma pessoa que, quando fala de passar a boiada, ele utilizou o momento de fragilidade do país para fazer negociatas. E tem uma outra questão aqui também sobre o desmatamento, que eu brinco, que eu falo que o único momento que o Brasil se reconhece igual é para matar quem mexe com esses madeireiros, né? Foi assim com o Dom Felipe e o Bruno, né? Bruno Pereira. Porque você tentou fazer qualquer coisa lá em cima do país para tentar organizar essa questão de desmatamento, aí você corre perigos de vida. E eu vou além. Vamos lembrar que eles rebaixaram até o delegado Saraiva. Eu já tive conversando, entrevistando ele, e para ver o tamanho do que é mexer na questão ambiental do Brasil. E aí até aconselho para quem quiser conhecer a Amazônia, tem um livro muito, muito importante que eu acredito nesse contexto, que é Nunca Mais, uma saga amazônica, do Nicodemo Sena, da editora Kotler. É um livrão, literalmente um livro de mais de 1000 páginas, que fala sobre a Amazônia num nível que tem que ser estudado. Porque muitas vezes a gente falou do Dom Filipe, a gente fala do Bruno, e tem que ser falado sempre, mas a gente tem que lembrar o que é feito com aqueles invisíveis, desconhecidos, que tentaram lutar para um Brasil civilizado em relação ao meio ambiente e partiram. Quantos quilombolas, quantos indígenas são jogados ali em covas feitas ali de qualquer forma, ou em rios, que tentaram lutar e nem chegou ao nosso conhecimento. Então é muito sério. E pôr a Marina Silva nesse lugar, uma mulher que rezou e reza, né, falando de religiosidade, até porque ela é evangélica, a, a cartilha de Chico Mendes é de suma importância. Porque a gente vai ter uma pessoa ali que sabe o que está falando e que vai criar um conjunto de pares de pessoas civilizadas e humanas, né? Vai estar tudo ligado. Ela vai ter ali Silvia Almeida com uma outra equipe maravilhosa de direitos humanos, vai ter o pessoal, se precisar, o pessoal ali da justiça com o Flávio Dino. Então, porque é uma situação da Amazônia. Olha que ponto, Tassio, você lembra que ponto a gente chegou, começou a ter indisposição do ex-presidente da República com pessoas como Angela Merkel, foi com o Tom Cruise também, uma coisa horrível, foi tão horripilante esse governo, até na sua diplomacia, quando se fala de meio ambiente, que quando o Lula ganha, ele que é convidado para a COP. É muito louco, parece que ficaram esperando o Lula ganhar, até que enfim tem alguém do Brasil que a gente se sente confortável em conversar. Né? Então, olha o tamanho do que a gente está falando aqui. Olha o tamanho do desastre. Esses números que foram mostrados são 7 capitais de São Paulo de desmatamento. Tem os números aqui, outros números aqui, se você me permitir, que tem aqui, ó,
No Amazonas são 2.570 quilômetros quadrados de desmatamento. No Pará, 3.504 quilômetros e tem mais de 2.000 quilômetros no Mato Grosso. É muita coisa. É muita coisa. Né? E isso porque a gente está falando só de um desmatamento, mas tem um dia que eu gostaria de falar sobre um outro tema também, se você permitir, Tássio, sobre a questão de drogas no país, né? E quando a gente for falar de drogas, a gente tem que falar de quem é o dono das grandes plantações que nós temos. Porque a gente. Uma vez um colega falou assim: Nossa, eu assisti Cidade de Deus e achei que tinha plantação lá de. Eu falei assim, amigo, você está no mundo de Oz. As grandes plantações, precisamos dar o nome desses terrenos, que muitas vezes também são pessoas que desmatam, que trazem um ambiente hostil para a Amazônia. Então, tem muita coisa em volta do meio ambiente, das terras. Tem a terra no Brasil. A gente tem que ter coragem de falar de terra como tem que ser falado, Tássio, para finalizar. Cuidar da terra, cuidar do meio ambiente, saber de quem são as terras, e as terras improdutivas a gente tem que falar de reforma agrária. Está tudo ligado no final das contas. Por isso que o terceiro governo do Lula vai ter muito trabalho. Perfeita sua fala, Anderson. E eu fiquei pensando aqui comigo agora, se a gente olhar para os dois ministros, os dois ministérios, né, que eu mais gostei dos nomes foram exatamente o de Direitos Humanos com Silvio Almeida e o de Meio Ambiente com a Marina. Gostei muito também da nomeação do Flávio Dino. Mas se a gente olhar, a gente até pode colocar o Flávio Dino nisso, mas se a gente olhar assim, o que mais foi maltratado no Brasil foram exatamente os dois maiores patrimônios, que é o nosso povo, o nosso povo da periferia, o nosso povo negro, o nosso povo trabalhador e o nosso povo originário, né? Os povos originários foram os que mais sofreram, exatamente junto com o meio ambiente, que também sofreu muito. Então, foram duas áreas que foram devastadas pelo governo Bolsonaro. Então, assim, a gente espera que e tem um outro, se reverta. E vamos dar um beijo para a Sônia Guajajara também. Sônia, isso, Sônia, exatamente, eu estava colocando Sônia, junto dentro ela vai fazer parte desse quadrado aí. Porque... Fantástico, outra nomeação incrível. Porque a nomeação dela não é uma nomeação só para agradar indígena, não é isso, é porque é necessário. É necessário. Não é para fazer bonitinho, não, é porque os indígenas que são donos desse país, dessa terra, são os mais atacados junto com a população negra. Exatamente. E quando fala de desmatamento, não tem como falar de meio ambiente sem falar dos indígenas. Sem falar a questão de garimpo ilegal e tudo. Nossa, então, assim. Eles também liberaram isso, eles liberaram tudo que é maldade possível. Foi o que passou. O que passou pela porteira, só maldade, só maldade. Tanto é que eu sempre pergunto para os únicos, sei lá se tem 2 ou 3 bolsonaristas lúcidos, que não estão lá na porta de quartel batendo com o celular na cabeça. Eu pergunto, qual é o legado positivo que o seu presidente vai deixar no país? Por favor, você me fale. Você está aí no chat, por favor, que está aqui acompanhando, me fala uma única. Fala uma. Assim, deixou uma estrada, deixou uma escola. Se você puder falar um legado que ele construiu com uma marca dele, sem ser o Auxílio Brasil, que foi uma coisa... que ele remendou de um projeto já existido do auxílio emergencial, que é o projeto do Suplicy. Se você puder me falar, seria muito importante para a gente tentar imaginar qual foi a participação positiva desse presidente dentro da história do país. Para mim, ele é o pior presidente, não do Brasil, mas sim da era moderna. Mas pode continuar aí, Tássio. Não, eu acho que é isso mesmo, porque nós tivemos muitos ditadores pelo mundo que fizeram muita coisa, agora eleito democraticamente, a gente pode colocar ele no rol dos piores, né? Sim, mas tem ditadores que fizeram governos melhores do que se você pegar o democrático de Bolsonaro. A comparação mais próxima é o Hitler, né? O Hitler aumentou índices econômicos lá, né? Você tem é isso. Ele consegue ser um cara que matou a sua população em todos os sentidos. Porque a economia está destruída, o meio ambiente, os direitos humanos, tudo. Arte, cultura. Então, na verdade, a gente está respirando ares que precisávamos, não é nem que a gente só gosta, a gente precisava desses ares, porque ninguém aguentaria mais.
a gente está despoluindo Brasília, né? Isso, isso. Pegando o gancho com o meio ambiente. Tem uma tirinha, falando de charge, tirinha do Laerte, que eu vi assim que o Lula vence, que é bem simbólica, que é o Bolsonaro subindo a escada do avião e tem uma plantinha só com galho. Quando o avião parte, a planta floresce. É isso.